Recentemente, nós noticiamos aqui no jornal a respeito da Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, que aconteceu em Nice, na França. E a grande preocupação é que ocorra no mar o que aconteceu no comércio internacional. Ou seja, que há uma degradação marinha de uma maneira geral, e o Brasil, salvo engano, tem uns 8.000 quilômetros de costa do Atlântico. Por esse motivo, então, nós pedimos aqui a gentileza para conversar um pouco conosco a respeito desse assunto, o professor Alexander Turra, que é professor do Instituto Oceanográfico da USP. Professor Alexander, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Oi, Heroto. Prazer estar aqui com você. Esse assunto é muito importante. Eu estou falando aqui de início, estou acompanhando essas discussões e é exatamente isso. A gente está com uma grande preocupação pela frente. Agora, professor, essa preocupação, então, aí no âmbito da ONU, início na França, onde você está, é global. Mas diretamente do Brasil, qual é a nossa preocupação em nosso litoral? É a poluição? É o avanço do mar? O que acontece, professor? Na verdade, o que tem acontecido é um somatório de ameaças, de agressões que o mar vem sofrendo. Isso a gente está falando do oceano e também da zona costeira, né? Então a gente tem 5 grandes ameaças ou vetores de transformação dessa região. São as mudanças do clima, e aí a gente tem uma série de fenômenos como a acidificação, eventos extremos que aumentam em magnitude, em frequência, a temperatura da água do mar com ondas de calor. Nós temos a invasão de espécies exóticas que não são brasileiras, mas vêm para o Brasil por meio dos navios. Nós temos o uso exacerbado de recursos marinhos, em especial os recursos vivos, como o pescado. A gente tem também a destruição de hábitats, como o desmatamento de manguezais ou agressões a recifes de coral. E nós temos a poluição. Só que a poluição é um termo muito amplo, que engloba, por exemplo, o lixo no mar, os microplásticos, o esgoto, os derramamentos de óleo, os poluentes emergentes, olha só que nome, né, que são derivados dos remédios que nós tomamos e que saem, né, os produtos, as moléculas saem pela urina e não são retiradas nos sistemas de tratamento de esgoto e acabam indo parar no mar. É antibiótico, antidepressivo, inclusive entorpecentes. Então, é um conjunto de elementos que vai agredindo o oceano e cada um faz com que ele perca a capacidade de lidar com agressões adicionais. Ou seja, é um doente que está indo para um estado quase que terminal. Professor, ainda sempre fazendo perguntas para aprender com você. O que quer dizer que aumentou a acidez do mar? O que significa isso? O oceano é um grande aliado da gente no combate às mudanças do clima. E ele faz isso assimilando gás carbônico que está na atmosfera. Então ele ajuda a combater o efeito estufa. E quando esse gás carbônico está na água do mar, ele tem 2 caminhos. Ele é utilizado pelas algas ou, né, pelos organismos fotossintetizantes e é consumido, ou então ele entra numa série de reações químicas que tem como elemento final o hidrogênio. Isso gera uma redução no pH da água e isso torna a água mais ácida. Mas não é assim a ponto de corroer as coisas, é uma acidez um pouquinho menor do que a atual. E isso tem um problema muito grande, porque essa pequena diminuição faz com que organismos que calcificam, que têm esqueletos baseados em carbonato de cálcio, eles não consigam produzir esse esqueleto, eles não conseguem crescer ou ter esqueletos rígidos o suficiente para protegê-los. Por exemplo, a gente tem os corais, né, que crescem formando o esqueleto, então na medida que esse esqueleto é formado, ele vai crescendo, né, então ele deixa de crescer tanto. No caso de moluscos que têm conchas, essas conchas elas se tornam mais frágeis, e aí esses animais são mais suscetíveis à predação, por exemplo. Então é um fenômeno silencioso, a gente, né, raramente ouve falar sobre isso e tem uma dificuldade muito grande de acompanhar com medidas o que está acontecendo. Mas é um fenômeno muito preocupante que a gente tem que acompanhar e combater. E o combate é redução das emissões de gases do efeito estufa, em especial o gás carbônico, e aumento do sequestro por meio do que a gente chama de carbono verde ou carbono azul, replantando, né, e protegendo os ambientes que fazem esse papel, como os manguezais. Professor, as pessoas que não são cientistas, de maneira geral, acham que os recursos marítimos são inesgotáveis. Inesgotáveis? Não, na verdade a gente tem aí uma situação muito preocupante, né? A gente tem boa parte dos estoques pesqueiros mundiais acima do limite de exploração, né? Ou abaixo do limite de exploração. A gente tem o que a gente chama de sobrepesca.
Isso pensando nos recursos vivos. Nos recursos não vivos, que são os minerais, a gente tem uma situação muito crítica que está sendo discutida aqui em Nice, que é a exploração de minerais no mar profundo. E isso é uma questão que está sendo trabalhada aqui para se ter uma pausa de precaução ou uma moratória até que a ciência possa trazer um pouco mais de clareza sobre os impactos dessa atividade. Porque essa mineração em mar profundo, ela minera só a casquinha, só o que está por cima. Não é que nem em terra, muitas vezes, que a gente vê uma mina que se aprofunda na terra e que vai retirar o minério lá de dentro. No mar, ele tira só a casquinha, então tem que ocupar uma área muito grande e a devastação é enorme, porque a biodiversidade de mar profundo é muito sensível. Ela cresce muito devagar, se reproduz muito tardiamente e produz poucos descendentes. Então a recuperação do mar profundo é uma coisa quase que impossível de acontecer, e se acontece é só no longo prazo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e explorar os recursos naturais de forma muito sábia, muito serena e para a razão certa. Perfeito. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito grato. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigado. Você acabou de ouvir, então, aqui, é um cientista, hein? Ele é um cientista nosso. Professor Alexander Turra, ele é professor do Instituto Oceanográfico da USP. Normalmente, nós, colocando todos nós, falamos da Amazônia, falamos da Mata Atlântica, falamos do Cerrado, que está indo, se pode fogo, se não põe, etc. Pouquíssima coisa a gente fala do mar, pouquíssima. A necessidade de um evento internacional como esse, que está acontecendo em Nice, ele está lá na França, de onde falou conosco agora, para que a gente possa olhar, então, com o mar. Né? Haja vista que, como ele disse, tem uma sobrepesca. O que quer dizer isso? Nós estamos tirando pesca do mar mais do que o mar é capaz de repor. É isso que ele quis dizer, agora há pouco para nós.